tá vazia hoje. Boa noite. Em nome da Câmara dos Vereadores, agradeço a presença de todos. Seja bem-vindo a essa casa. Agradecemos ao meio de comunicação, à Rádio São Pedro FM 105.9 e a todos que acompanham a transmissão dessa sessão. Havendo o número de presença legal em nome de Deus, damos por iniciada a 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro e Ivaí. Nesse momento, convido a todos a rezar um Pai Nosso. Só uma justificativa aqui da ausência dos vereadores, que foi até em Curitiba, atrás de recursos para o nosso município. O vereador Alexandre Bolonini, o Kirk, o Marco Mascate e o Marco da Marisa. Passamos agora para o expediente, onde teremos a leitura das correspondências recebida e expedida. Ofício 827/2025, São Pedro de Ivaí, 7 de novembro de 2025. Senhor Presidente, com o presente, encaminho a alta consideração dos senhores vereadores o incluso projeto de lei em regime de urgência, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do consórcio Intergestores Paraná Saúde, CIPES, aos termos do regimento previsto na Lei Federal 11.107/2005 e sua regulamentação, voltado ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, e da outras providências. Antecipando agradecimentos pela atenção, apresento a Vossa Excelência, no ensejo, renovados protestos de consideração e apreço, cordialmente, Rildo Bernardo Camargo, Prefeito Municipal. Mensagem 49/2025. São Pedro de Ivaí, 7 de novembro de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a essa Igreja Câmara projeto de lei municipal que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do consórcio Intergestores Paraná Saúde, CIPES, aos termos do regimento previsto na Lei Federal 11.107/2005 e sua regulamentação, voltado ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. O consórcio Intergestores Paraná Saúde foi constituído em junho de 1999, com apoio do Estado do Paraná, e possui atualmente como consorciados 398 dos 399 municípios do Estado do Paraná, incluindo este município. Desde sua constituição e até o presente, o CIPES desempenha ações de fundamental relevância em apoio aos sistemas de saúde dos entes consorciados, mediante aquisição, armazenagem, organização e distribuição de uma série de medicamentos e insumos de saúde na esfera da atenção básica. A atuação do CIPES é reconhecida por todos os municípios consorciados e pelo Estado do Paraná, sendo o consórcio um agente fundamental para a saúde municipal do Estado, há mais de 25 anos. Em 2024, após deliberação e aprovação em Assembleia, o CIPES celebrou com o Ministério Público Estadual um termo de ajustamento de conduta, TAC, com o objetivo de ajustar a estrutura e o funcionamento do consórcio às regras da legislação vigente, Lei Federal 11.107/2005. Dentre as principais alterações previstas, encontra-se a transformação do CIPES em consórcio público com personalidade jurídica de direito público. Assim, diante da necessidade da adequação do CIPES à legislação mencionada e aos termos do TAC celebrado, elaborou-se
novo protocolo de intenções que, após aprovação e ratificação dos legislativos municipais, substituirá o anterior e regrará o funcionamento do consórcio doravante. Nesse contexto, na data de 24 de junho de 2025, o protocolo de intenções foi aprovado em Assembleia, pela unanimidade dos representantes dos municípios atualmente consorciados. Em razão disso, o último passo é necessária a ratificação legislativa do protocolo de intenções em questão, como requisito para que o município formalize a continuidade de sua vinculação e participação no consórcio. É importante consignar que, nos termos da lei, caso não haja ratificação legislativa do protocolo de intenções, o município não poderá se manter vinculado ao CIPES, deixando de figurar como ente consorciado. Considerando a alta relevância das ações desempenhadas pelo CIPES em favor do município, acima citadas, isso traria enorme impacto e prejuízo para a saúde municipal. Isso porque o CIPES é responsável pela compra, armazenamento e dispensação de diversos medicamentos de atenção básica, e a sua expertise nas compras e na gestão dos insumos, aliada ao ganho da compra feita em larga escala, acarreta uma compra feita a preço mais baixo e um fornecimento mais eficiente do que o município poderia efetuar atuando isoladamente. É essencial ao município, portanto, permanecer vinculado ao CIPES, consórcio de que participa desde 1999. Diante do exposto, submetemos a avaliação e análise de vossas senhorias ao presente protocolo de intenções. Contando com o apoio desta ilustre Casa Legislativa, a referida iniciativa, aproveitamos o ensejo para solicitar sua apreciação em regime de urgência, nos termos da legislação municipal e do regimento interno desta Casa. Renovando os protestos de elevada estima e consideração, sendo que havia para o momento, subscrevo-me, renovando elevados protestos de estima e distinta consideração, antecipando agradecimentos pela atenção e indispensável anuência, apresento a Vossa Excelência, no ensejo, protestos de consideração e apreço extensivos aos demais nobres camaristas. Cordialmente, Rildo Bernardes Camargo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 49/2025. Súmula. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e a adequação do consórcio Intergestores Paraná Saúde, CIPES, aos termos do regime previsto na Lei Federal 11.107 de 2005 e sua regulamentação, voltado ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. O prefeito do município de São Pedro de Ivaí, Estado do Paraná, Sr. Rildo Bernardes Camargo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Igreja Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica ratificado, nos termos da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, e de seu Decreto Federal Regulamentador 6.017, de 17 de janeiro de 2007, o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e a adequação do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, CIPES, aos termos do regime previsto na Lei Federal 11.107 de 2005 e sua regulamentação, voltado ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 2º. Após ratificação do protocolo de intenções, este se converterá em contrato de consórcio público nos termos da lei. Artigo 3º. O consórcio que ora se ratifica terá personalidade jurídica de direito público, com natureza autárquica, integrando a administração indireta do município para todos os efeitos legais. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107 de 2005, que pode ser suplementada em caso de necessidade.
Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. São Pedro de Ivaí, edifício da Prefeitura Municipal, 7 de novembro de 2025. Rio do Bernardes Camargo, Prefeito Municipal. Ofício 828/2025. Senhor São Pedro de Ivaí, 7 de novembro de 2025. Senhor Presidente, com o presente, caminha a alta consideração dos senhores vereadores o incluso projeto de lei em regime de urgência, que altera a redação da linha A, da linha B, do inciso 2 do artigo 5º e o artigo 6º, inciso 1 e 2, todos da Lei Municipal 1870 de 2025, e revoga as regras estabelecidas no artigo 6º da Lei Municipal 1870 de 2025. Antecipando agradecimentos pela atenção, apresento a Vossa Excelência no ensejo renovados protestos de consideração e apreço cordialmente Rio do Bernardes Camargo, Prefeito Municipal. Mensagem 50/2025. São Pedro de Ivaí, 7 de novembro de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a essa egrégia Câmara o projeto de lei municipal que altera a redação da linha B do inciso 2 do artigo 5º e o artigo 6º, incisos 1 e 2, todos da Lei Municipal 1870 de 2025 e revoga as regras estabelecidas no artigo 6º da Lei Municipal 1870 de 2025. Após a aprovação da Lei Municipal 1870 de 2025, foi constatado a possível divergência no texto da lei municipal. Assim, a fim de melhorar e definir as regras, foi dada nova redação da linha B do inciso 2 do artigo 5º e o artigo 6º, inciso 1 e 2, todos da Lei Municipal 1870, com a exclusão de parte do texto constante no artigo 6º da Lei Municipal 1870 de 2025. Sendo que havia para o momento, subscrevo-me renovando elevados protestos de estima e distinta consideração. Antecipando agradecimentos pela atenção e indispensável anuência, apresento a Vossa Excelência no ensejo protesto de consideração e apreço extensivos aos demais nobres camaristas. Cordialmente, Rio do Bernardes Camargo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 50/2025, súmula. Altera a redação da linha B do inciso 2 do artigo 5º e o artigo 6º, inciso 1 e 2, todos da Lei Municipal 1870 de 2025, e revoga e excluem as regras estabelecidas no artigo 6º da Lei Municipal 1870 de 2025 e dá outras providências. O prefeito do município de São Pedro de Ivaí, Estado do Paraná, Rio do Bernardes Camargo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Egrégia Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A linha B do inciso 2 do artigo 5º passa a vigorar com a seguinte redação. A linha B. Um titular e um suplente indicado pela APROFASPIR, Associação dos Produtores Familiares de São Pedro de Ivaí, entre as mulheres agricultoras. Artigo 2. Segundo. O artigo 6º, incisos 1 e 2 da Lei Municipal 1870 de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Para a nomeação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher deverão ser adotados os seguintes procedimentos. Inciso 1. Os representantes dos órgãos governamentais serão indicados através de ofício expedido pelos titulares de cada secretaria ao CMDM. Inciso 2. A indicação dos representantes da sociedade civil garantirá a participação mediante organizações representativas escolhidas. Artigo 3º. Faz-se a alteração do inciso 2 do artigo 6º da Lei Municipal 1870 de 2025, ficam revogados e excluídos do texto constante do artigo 6º da Lei Municipal 1870 de 2025 as seguintes regras. Será realizada a Assembleia Geral Extraordinária, realizada a cada 2 anos, convocada oficialmente pelo CMDM, do qual participarão com direito de voto os membros titulares e, na sua falta, o suplente de cada uma das instituições não governamentais. A representação da sociedade civil no CMDM
diferente da representação governamental, não poderá ser previamente estabelecida, devendo submeter-se periodicamente a processo democrático de escolha. O CMDM deverá instaurar o processo de escolha dos representantes não governamentais até 30 dias antes do término do mandato, designando uma comissão eleitoral composta por conselheiros representantes da sociedade civil para organizar e realizar processo eleitoral. Os representantes da sociedade civil serão empossados no prazo de 15 dias após proclamação do resultado da respectiva eleição, com a publicação em diário oficial dos nomes das organizações e dos seus respectivos representantes eleitos, titulares e suplentes. Eventual substituição dos representantes das organizações da sociedade civil no CMDM deverá ser previamente comunicada e justificada por escrito pela entidade que ocupava a vaga, para que não cause prejuízo algum às atividades do Conselho. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São Pedro de Ivaí, edifício da Prefeitura Municipal, 7 de novembro de 2025, Rio do Bernardo de Camargo, Prefeito Municipal. Mensagem 58 de 2025. São Pedro de Ivaí, 7 de novembro de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a essa Igreja Câmara projeto de lei municipal que tem por finalidade criar o programa Jovem Aprendiz Municipal. Uma iniciativa legislativa solicitada através do requerimento 16/2025 que alia inclusão social, formação profissional e eficiência na gestão pública. O desemprego entre jovens é um dos maiores desafios atuais e proporcionar oportunidades dentro do próprio setor público representa uma medida de responsabilidade social e de estímulo à cidadania. Além disso, o programa possibilita que jovens adquiram experiência prática e conhecimento teórico, aumentando suas chances de inserção futura no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que colaboram com o funcionamento da máquina administrativa municipal. Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me, renovando elevados protestos de estima e distinta consideração. Cordialmente, Rio do Bernardo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 58 de 2025. Súmula. Institui o Programa Jovem Aprendiz Municipal no âmbito da administração pública direta e indireta e da outras providências. O prefeito do município de São Pedro de Ivaí, Estado do Paraná, senhor Rio do Bernardo de Camargo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Igreja Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Jovem Aprendiz Municipal, destinado à contratação de jovens aprendizes para atuarem nos órgãos da administração pública direta e indireta do município. Artigo 2º. O programa tem como objetivos, inciso 1, promover a inserção de jovens no mercado de trabalho. Inciso 2, oferecer oportunidade de capacitação profissional. Inciso 3, contribuir para a formação cidadã e social. Inciso 4, apoiar o funcionamento dos serviços públicos municipais. Artigo 3º, poderão participar do programa Jovem Aprendiz Municipal jovens entre 14 e 24 anos incompletos, prioritariamente estudantes da rede pública de ensino ou em situação de vulnerabilidade social. Artigo 4º. O contrato de aprendizagem seguirá as normas da Lei Federal 10.097 de 2000 e demais legislações correlatas. Artigo 5º. As vagas de aprendiz poderão ser disponibilizadas em: inciso 1, secretarias municipais; inciso 2, escolas e unidades de ensino; inciso 3, postos e unidades de saúde; 4, bibliotecas, centros comunitários e culturais; inciso 5, demais órgãos da administração municipal. Artigo 6º. A jornada do aprendiz não poderá prejudicar a frequência escolar e será definida de acordo com a legislação federal vigente, respeitando os limites máximos permitidos. Artigo 7º. O município poderá firmar parcerias com o Sistema S, Senai, Senac, Senar, Senat, SEST, Senar, Sebrae,
ou com entidades formadoras legalmente habilitadas para garantir a capacitação teórica dos aprendizes. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Pedro do Ivaí, Paço Municipal Miguel Carneiro, 7 de novembro de 2025. Rio do Bernardo Camargo, Prefeito Municipal. Requerimento 20 de 2025. Data 10 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor José Carlos de Souza, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve nos termos regimentais requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal para que, junto com os departamentos competentes, evidencie estudos para a instituição de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de bueiros inteligentes nos logradouros dos novos loteamentos urbanos aprovados no município de São Pedro do Ivaí, bem como a instalação nos principais pontos da cidade e da outras providências, conforme anteprojeto em anexo. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo que se estabeleça a obrigatoriedade de instalação de bueiros inteligentes nos logradouros dos novos loteamentos urbanos aprovados no município de São Pedro do Ivaí, bem como a instalação desses dispositivos nos principais pontos da cidade. A iniciativa visa modernizar o sistema de drenagem urbana e prevenir problemas recorrentes de entupimentos, alagamentos e poluição ambiental ocasionados pelo acúmulo de resíduos sólidos nas bocas de lobo convencionais. Os chamados bueiros inteligentes são dispositivos que contam com sistema de filtragem e retenção de lixo e detritos, impedindo que esses materiais sejam conduzidos às galerias pluviais e aos cursos d'água. A instalação de bueiros inteligentes também nos principais pontos da cidade permitirá uma ação preventiva e corretiva em áreas que, historicamente, enfrentam problemas de escoamento e acúmulo de lixo, trazendo mais segurança e qualidade de vida à população. Diante do exposto, solicita o apoio dos nobres vereadores para a aprovação, que certamente representará um avanço significativo na infraestrutura e na preservação ambiental do nosso município. Sala de sessões da Câmara Municipal, 10 de novembro de 2025. Diego Rafael Jardim Oliveira, vereador. Cristiano Domingos Della Rosa, vereador. Emerson Marques Ribeiro, vereador. Anteprojeto. Súmula. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de bueiros inteligentes nos logradouros dos novos loteamentos urbanos aprovados no município de São Pedro do Ivaí, bem como a instalação nos principais pontos da cidade e da outras providências. A Câmara do município de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, aprovará e será sancionada a seguinte lei. Artigo 1º. Fica obrigatória a instalação de bueiros inteligentes em todos os novos loteamentos urbanos aprovados no município de São Pedro do Ivaí. Artigo 2º. Os bueiros inteligentes mencionados nesta lei são dispositivos instalados na rede de captação pluvial, equipados com sistemas de filtragem e retenção de resíduos sólidos com o objetivo de, inciso 1, impedir que resíduos e detritos sejam levados para a rede de drenagem pluvial. 2. Evitar o entupimento de galerias e o acúmulo de água nas vias públicas. Inciso 3. Contribuir para a preservação ambiental e a limpeza urbana. Inciso 4. Reduzir os impactos de enchentes e alagamentos. Artigo 3º. A instalação dos bueiros inteligentes deverá seguir as normas técnicas aplicáveis, bem como padrões definidos pelo setor de engenharia do município. Artigo 4º. Além dos novos loteamentos, o Poder Executivo poderá instalar bueiros inteligentes nos principais pontos da cidade, especialmente nas áreas de maior incidência de alagamentos, acúmulo de lixo ou problemas de drenagem. Artigo 5º.
Os custos de instalação dos bueiros inteligentes em novos loteamentos serão de responsabilidade das empresas loteadoras, como parte integrante das obras de infraestrutura obrigatória. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, no prazo de 90 dias após sua publicação. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessários. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ofício 825/2025, São Pedro de Ivaí, 7 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor vereador José Carlos de Souza, presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta ao ofício 266 de 2025. 26ª sessão ordinária. Senhor presidente, senhores vereadores, o município de São Pedro de Ivaí, por meio de seu prefeito municipal, que subscreve o presente, em resposta ao ofício 266 de 2025, do dia 29 de outubro de 2025, vem respeitosamente manifestar-se aos nobres edis como segue. Diego Rafael Jardim Oliveira. Cumprimento e em resposta à solicitação do nobre vereador referente à falta de água na vila rural do quilômetro 14, informamos que encaminhamos esta situação para a Secretaria de Agricultura e obtivemos o retorno a seguir. Abre aspas. A Secretaria Municipal de Agricultura informa que está ciente da situação relatada e reconhece as dificuldades enfrentadas pelos moradores da localidade. A Vila Rural Vida Feliz foi entregue aos seus beneficiários em 1998, totalizando 41 residências. Passando 27 anos, constatamos que houve significativa mudança na configuração original do loteamento. Atualmente, muitas das propriedades foram divididas ou comercializadas, resultando em um aumento expressivo no número de moradias. Além disso, diversas unidades estão sendo utilizadas como casas de lazer, possuindo piscinas e outras estruturas que demandam maior consumo de água. Ressaltamos ainda que o poço semi-artesiano existente, dimensionado originalmente para atender 41 residências iniciais, abastece também produtores rurais que utilizam a mesma fonte para manter suas atividades produtivas. Vale destacar que o poço é de água potável e construído apenas para atendimento às residências familiares. Diante desse cenário, torna-se evidente que a capacidade atual do poço é insuficiente para atender a demanda. A Secretaria Municipal de Agricultura está avaliando, junto aos setores competentes, alternativas técnicas e operacionais que possam contribuir para a melhoria do abastecimento, como estudos para a perfuração de um novo poço, ampliação da rede de distribuição ou a comunidade da Vila Rural Vida Feliz possui uma associação da qual poderá fazer um planejamento de um uso racional da água na comunidade até que seja sanado o problema. Fecha aspas. Informamos também que, em contato com a Sanepar, fomos comunicados que será disponibilizado um reservatório e tão breve instalado para solucionar este problema. Por outro lado, o município está adquirindo uma caixa d'água de 20 mil litros para melhor atender a comunidade, sendo utilizado como um terceiro reservatório, conforme resposta enviada dia 11 de agosto de 2025, ofício 604 de 2025. José Donizete Alberti. Cumprimentamos e, em resposta à solicitação do nobre vereador referente às melhorias da estrada Galizena e demais estradas rurais, informamos que, conforme já comunicado a esta casa, existe um cronograma de trabalho a ser executado. Conforme mencionado anteriormente, enfrentamos diversas intercorrências que impactam a execução dos serviços, como a falta de operadores, maquinários e manutenção, condições climáticas instáveis e principalmente disponibilidade de matéria-prima, cascalho. Entretanto, de acordo com o nosso planejamento, os serviços serão realizados conforme a disponibilidade de recursos,
buscando sempre melhor atender nossos agricultores. Reconhecemos a importância dessas obras e informamos que estamos aguardando a chegada de novos maquinários, bem como a possível contratação de operadores para que os serviços possam ser executados o mais breve possível. Salientamos que esta resposta também abrange a solicitação feita pelo nobre vereador Marcos Aparecido Bernardes referente ao cascalhamento da estrada que dá acesso à RPPN e às residências próximas. Referente à falta de água da Vila Rural do quilômetro 14, foi respondido neste mesmo ofício. Cristiano Domingos Della Rosa. Cumprimento e em resposta à solicitação do nobre vereador referente à grama sintética na Academia ao Ar Livre, localizado no Conjunto Santa Rita 2, informamos que em estudo efetivo junto à engenharia e ao Poder Executivo, e já apresentado na academia instalada na Praça Professor Geraldo, que serviu como projeto piloto. Tal serviço será executado em todas as academias da terceira idade, APIs e ATIs. Assim sendo, atenderemos a necessidade ora solicitada pelo nobre vereador. Em relação à instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas das escolas municipais, informamos que a escola e o CEMEI do Distrito Marisa já possuem os equipamentos devidamente instalados e em pleno funcionamento. Segue abaixo o detalhamento da situação das demais unidades municipais. CEMEI João Paulo II. Toda a fiação, bem como a instalação do poste e do padrão elétrico, encontra-se regular. Contudo, ainda falta a liberação da COPEL. Os aparelhos de ar-condicionado já foram adquiridos e aguardam apenas a autorização da companhia para que a instalação seja realizada. CEMEI Criança Esperança. Os aparelhos de ar-condicionado já foram comprados. No entanto, a fiação instalada durante a construção do prédio não é compatível com a potência dos equipamentos. O setor competente está elaborando um novo projeto para a substituição das fiações e levantamento dos custos, visto que a obra anterior não contemplou as adequações necessárias, o que acarretará novos gastos ao município. Escola Professora Alfredina. A unidade encontra-se em fase de estudo e planejamento para a substituição de toda a fiação elétrica, bem como do padrão e dos postes. Ressalta-se que ainda não há aparelhos de ar-condicionado adquiridos para atender a essa demanda. Escola Gertrudes. A escola possui parceria com o governo do estado. Será necessária a alteração da rede elétrica para adequação da voltagem, possibilitando assim a instalação e posterior aquisição dos aparelhos de ar-condicionado. Reforçamos o compromisso desta gestão para garantir melhores condições de ensino e aprendizagem, assegurando que nossas escolas ofereçam ambientes confortáveis, seguros e propícios ao desenvolvimento integral dos alunos. Feitos os esclarecimentos, aproveitamos o ensejo para elevar os mais sinceros votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Hildo Bernardes Camargo, Prefeito Municipal. Ofício 826, 2025. São Pedro de Ivaí, 7 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor vereador José Carlos de Souza, presidente da Câmara Municipal de São Pedro de Ivaí. Assunto: resposta ao ofício 275, 2025, 27ª sessão ordinária. Senhor presidente, senhores vereadores, o município de São Pedro de Ivaí, por meio do seu prefeito municipal, que subscreve o presente em ofício em resposta ao ofício 275, 2025, do dia 4 de novembro de 2025, vem respeitosamente manifestar-se aos nobres edis como segue. Primeiramente, agradeço imensamente pelas felicitações e palavras de reconhecimento encaminhadas por esta respeitável Casa de Leis, referentes à realização da festa em comemoração aos 70 anos de São Pedro de Ivaí. É motivo de grande satisfação saber que o evento foi bem recebido e apreciado pela população e pelos representantes do Legislativo. Esse resultado é fruto do esforço conjunto de todos que, com dedicação e compromisso, trabalharam para proporcionar uma celebração alegre, organizada e marcante para a nossa comunidade. Reitero meus agradecimentos à Câmara Municipal
pela parceria e pelo constante apoio às ações da Prefeitura. Seguimos juntos, com o mesmo propósito de promover o desenvolvimento e o bem-estar dos cidadãos de São Pedro do Ivaí. Cristiano Domingos Della Rosa. Cumprimento e em resposta à solicitação do nobre vereador referente à instalação de placas de sinalização das ruas do conjunto Santa Rita 2, informamos que o setor competente está finalizando o levantamento de toda a cidade e enviará solicitação ao Departamento de Compras para providenciar a aquisição dessas placas, inclusive as placas referente à trafegabilidade. Informamos que esta cobrança para a instalação de placas de sinalização de ruas e conjuntos já foram feitas anteriormente e tivemos resposta que estas placas estavam no barracão para serem instaladas. Diante disto, esta gestão procurou estas placas e a mesma não foram encontradas. Em relação à manutenção da estrada do Ademir Saqueta, informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente, a fim de que seja incluída no cronograma e planejamento de futuras execuções. Feitos os esclarecimentos, aproveitamos o ensejo para elevar os mais sinceros votos de estima, apreço e consideração. Atenciosamente, Hildo Bernardes Camargo, Prefeito Municipal. Ofício 830-2025, São Pedro de Ivaí, 7 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor vereador José Carlos de Souza, presidente da Câmara Municipal de São Pedro de Ivaí. Resposta à indicação 5/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o município de São Pedro de Ivaí, por meio de seu prefeito municipal, que subscreve o presente, vem manifestar-se a respeito da indicação 5/2025, de autoria dos vereadores Alexandre Ribeiro Bolini Vieira, Idelberto Kirk Madison de Andrade, José Donizete Alberti, Marcos José Barbosa e Marcos Aparecido Bernardes, que solicita a inclusão no calendário oficial do município o Terço dos Bonini, sendo o terço em louvor a São João Batista, realizado anualmente no dia 23 de junho no sítio Santa Helena, Água São José, do município de São Pedro de Ivaí. Informamos que encaminhamos a solicitação ao Departamento de Cultura para que seja realizada a devida inclusão deste evento no calendário oficial do município, a partir do exercício de 2026. Tal medida tem por objetivo assegurar que esta importante celebração passe a integrar oficialmente a história e a cultura de nosso município, fortalecendo a valorização das tradições locais e o reconhecimento das manifestações culturais que contribuem para a identidade de nossa comunidade. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de consideração e apreço atenciosamente Hildo Bernardes Camargo, Prefeito Municipal. Ofício 397 de 2025, aos cuidados do senhor José Carlos de Souza, presidente da Câmara de Vereadores. São Pedro de Ivaí, 10 de novembro de 2025. Assunto: esclarecimento sobre medicamentos faltosos. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pela senhora Simone Tavares Magri, vem respeitosamente esclarecer fatos diante de medicamento faltoso na farmácia municipal das UBS. O medicamento em questão, pregabalina 75 mg, devidamente licitado, encontra-se sob responsabilidade de fornecimento da empresa CMH, Central de Medicamentos Hospitalares, Eireli, ME, com CNPJ 23 228 076 001 74. No pregão eletrônico número 28/2025, sendo esta a quarta qualificada no pregão. Outro sim é ou informar que as 3 primeiras empresas vencedoras deste processo licitatório não demonstraram interesse no fornecimento. Assim, as desqualificando em tempo oportuno. Informamos ainda que a solicitação para a compra do medicamento já foi realizada e estamos aguardando o retorno da empresa em questão. Reafirmo o compromisso da nossa gestão com o atendimento de saúde sério, organizado e, acima de tudo, respeitoso com cada cidadão.
Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e elevada consideração. Coloco-me à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Simone Tavares Magri, Secretária Municipal de Saúde. Convite para espetáculo. Respeito não tem cor. Dia da Consciência Negra. 18 de novembro, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Antigo PET. Horário, às 9h30 às 10h30 e 13h30 às 14h30. E era o que continha, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos para a ordem do dia, onde teremos a discussão do projeto de lei número 34/2025, qual teremos a leitura da súmula. Projeto de Lei número 34 de 2025, de autoria do Poder Executivo, súmula. Dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio de 2026 a 2029. Está em primeira discussão, senhor presidente. Os vereadores que quiserem falar sobre o projeto, a palavra está livre. Não havendo ninguém que queira falar sobre o projeto, colocar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. A palavra com o nobre colega vereador José Donizete Alberti. Boa noite, senhor presidente, nobre colega vereadores, doutor William, a Bia, a Agatha, pessoal aqui presente. Eu só quero parabenizar o Ademar pela atenção que ele está dando e a prefeitura também, o prefeito, aos agricultores lá da minha região, da do Marisa, do qual foi penalizado com essa chuva, não de sábado, a outra passada, com o atendimento que eles estão dando. Então, quero dizer aqui em público, para o Ademar, parabéns para ele, não está medindo esforço para que isso melhore a situação daqueles que foram afetados com essa calamidade que nós temos visto aí no Paraná, né? Uma fatalidade. Seria só isso, senhor presidente. Obrigado. A palavra com o nobre colega vereador Cristiano Della Rosa. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutor William, secretárias, colegas vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, hoje eu também, né, quero parabenizar, como o senhor Zé disse, aí, o pessoal do Ademar, lá da Secretaria de Obras, né, agora Infraestrutura, pelo serviço aí que estão prestando nos locais que a chuva danificou, né, naquele dia. Infelizmente, houve alguns locais aí que deu prejuízo na agricultura e, infelizmente, lá na Vila Rural do Marisa. E então a gente sente muito por isso, mas agradece aí o pessoal que está se esforçando para melhorar as condições lá. Também quero, hoje aqui a gente tem a visita da Sônia, né? Hoje a gente tem a honra de ter a visita dela aqui, né? Uma funcionária que foi da Câmara aqui durante tantos anos, né? 30 anos, Sônia. Então, muito obrigado pela presença aqui, tá? Também quero agradecer as respostas aí, vinda da administração, em relação aos ofícios, aos pedidos feitos, né? Que agradeço aí por serem, né? Vão ser feitos esses serviços aí. A gente pede conforme a gente vê ou recebe alguma demanda, né, da população. Em questão lá dos ar-condicionados, a gente sabe que isso é uma coisa muito importante, né, que essa é uma luta, né, de tempos,
que a gente sabe que isso aí vai melhorar muito ali a qualidade ali e o bem-estar ali das crianças, principalmente, dos professores e funcionários. E também agradecer ali novamente ao Ademar, né, pelo serviço, essa questão da estrada do seu Ademir Saqueta ali, já faz tempinho que ele está precisando e a gente fica feliz em receber a resposta que já está na programação e, Deus quiser, logo será feito esse serviço lá para eles, lá para aquela região lá que tem bastante gente que utiliza aquela estrada lá. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar um ofício ao setor de limpeza pública ali. Esses dias, com essas chuvas pesadas ali, já teve até um pedido aqui, se eu não estou enganado, do vereador Emerson, pé de pano, sobre a limpeza dos bueiros lá do Mutirão. E eu tive por lá esses dias, visitando aquele bairro, e o pessoal pediu novamente para limpeza lá, porque nessas chuvas pesadas aí, as ruas ficaram alagadas lá, porque não escoa a água, né? E o pessoal não teve alagamento nas casas, mas o pessoal acabou ficando preocupado lá, e eu acho que é uma situação que deve dar uma prioridade nesse serviço antes que cause algum dano maior lá, senhor presidente. Também gostaria de pedir ao setor competente que moradores ali do Vitória Régia, parece que a varredeira de rua ali, Gari, parece estar de licença, e então faz dias lá que estão sem o Gari ali no conjunto Vitória Régia. Então, se possível, ver essa situação para nós lá. E também, senhor presidente, uma outra questão que eu fui procurado, eu encaminho aí, não sei qual o setor competente para isso, mas a questão de funcionários serem remanejados de local de trabalho, assim, meio que sem pelo menos o que me passou, sem uma justificativa, simplesmente troca de local. Então, gostaria de ver essa situação, já alguns casos já foi falado comigo sobre essa situação. Então, o funcionário está se adaptando ali ao serviço, está no local, de repente é remanejado. Então, tem pessoas que acabam ficando sentido com isso aí. E pediu para a gente ver, né? Isso é uma questão da administração, competência deles, né? Mas se isso aí fosse evitado, tenho certeza que seria melhor para todos. Somente isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. A palavra com o nobre colega vereador Diego Rafael Jardim. Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, secretários, doutor William, e ao público que faz presente e aos meios de comunicação. Senhor presidente, primeiramente eu quero aqui parabenizar ao pessoal ali do ECC, do jantar ali que teve no sábado, muito bem organizado, com bastante gente ali, um público grande, e eles estão de parabéns aí pela organização ali na paróquia do ECC, então eu quero parabenizar eles ali. E, senhor presidente, eu quero aqui agradecer as respostas que foi encaminhada aqui, até lá da caixa d'água lá do 14. E, senhor presidente, eu queria falar uma coisa aqui na questão dessa resposta dos medicamentos faltosos. Foi aqui esclarecido para a gente aqui o pregabalina de 75 miligramas, que era a responsabilidade da
CMH Central, Medicamentos Hospitalar. Só que foi publicado, na sessão passada, até pedi a ata lá dos ganhadores, foi publicado na data de hoje ali, não é essa empresa. É a Provide Hospitalar. Então, assim, foi feita essa licitação ali no final de agosto, a grande falta desse medicamento do pregabalina. Foi desclassificado essas 3 primeiras empresas, mas esse medicamento está sendo manipulado por uma farmácia de manipulação. Eu quero aqui pedir um esclarecimento, o porquê desse pregão de registro 28 de 2025, da Provide Hospitalar, 90 mil comprimidos de pregabalina, um valor aí de R$ 26.100. Então, assim, foi notificado 3 empresas, só que foi publicado nessa data agora, esse extrato de registro de preço, com essa empresa Provide Hospitalar. Mas, assim, temos 90 mil comprimidos na licitação e está sendo manipulado. Está sendo manipulado em grande quantidade. Porque fui procurado por pacientes que pegou uma liberação aqui, foi na farmácia de manipulação, pelo jeito está sendo fracionado em bastante quantidade. Porque o nome lá que vem ali no frasquinho estava o senhor posto de saúde. Está sendo oferecido para todos os pacientes esse medicamento? É a minha pergunta. E queria saber ali como que foi feita uma licitação, porque no processo licitatório dos medicamentos manipulados não consta pregabalina, consta na licitação. Então quero saber ali a ata dessa licitação que foi feito, se foi feito por licitação, se foi feito por dispensa, como que foi feito e se está favorecendo a toda a população, porque é um medicamento de grande uso. 90 mil comprimidos, que é da licitação. Então é muito comprimido aí. Se está sendo manipulado, ótimo, porque não vai deixar o paciente sem o medicamento. Mas o que eu quero entender é o porquê da licitação. Se foi as primeiras 3 empresas desclassificado, ela aparece numa publicação do extrato da ata de hoje. É isso que eu quero entender. Peço ali ao governo municipal, Secretaria de Saúde, que encaminhe aqui a ata, igual pedi da outra reunião, encaminhe a ata desse ganhador, o valor da quantidade do medicamento que foi, porque aqui custa o valor unitário de 29 centavos na licitação. O valor que seja aí da farmácia ali de manipulação, qual que foi a via ali. É um processo licitatório, então eu quero ali a ata, um processo licitatório, o valor, a quantidade que foi feito, e se está entregando para todos. Porque se está entregando para todos, esse paciente que vem procurar a gente, vamos orientar ele a procurar a farmácia municipal. Então, eu quero esse esclarecimento, não é o que está no portal essa CMH, e sim a Provide Hospitalar. Então, seria isso. Uma boa noite, muito obrigado. A palavra com o nobre colega, vereador Hermeson Marques Ribeiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, jurídico. Boa noite, secretárias. Boa noite, nobre vereador. Boa noite, o público aqui presente. Senhor presidente, eu só queria encaminhar um ofício. Quanto está o índice de investimento na saúde? Eu queria encaminhar um ofício para saber quanto está, fazendo um favor. E também gostaria de pedir ali para o Demar, o órgão competente, aquela rua Paraná ali, perto da polícia rodoviária ali, tem um terreno ali que eu acho que entrou muito caminhão, e prejudicou muito o asfalto ali. Eu acho que quebrou uns pedaços aí, escorreu muito nessa chuvarada, escorreu muita terra ali para baixo, ali na Popular, pro bar do Dito ali. Eu não sei de quem que é aquele terreno ali não, senhor presidente, mas
pede ali para o órgão competente dar uma olhada ali. Senhor presidente, eu também queria falar sobre o pessoal que está fazendo curso, estava fazendo curso ali na CEMIC, foi parado. Chegou algum pessoal aí, eu acho que venceu o contato pessoal que estava dando a aula para o pessoal ali, e o pessoal está reclamando, para ver quando vai ser o retorno. Não sei qual que é o órgão competente aí, se é ali da assistente, o pessoal aí, para dando a informação, e o pessoal veio procurar aí. É só isso, senhor presidente. O nobre colega vereador Zé Donizete Alberti e o Cristiano Della Rosa tá dando os parabéns pelo trabalho do Demar Freire, né, que esses dias aí foi apurado para ele, e ele me disse que aquele dia da chuva lá ele ficou até meia-noite, até de madrugada, cortando árvore lá das Cocarí para destravar as estradas, né? E a gente mandar ofício aqui para o Ademar, pedir para ele parar com o empiçarramento das estradas e deslocar, né, as máquinas para atender aquele pessoal da Marisa ali que sofreu com aquela chuva forte, né, que estragou a plantação do pessoal mais do lado da Marisa que estragou. Então, para o Ademar deslocar os maquinários ali para o lado da Marisa, né, a patrola, a pá carregadeira, a escavadeira, né, os trator, para grade home, para atender rapidamente para o pessoal plantar o soja novamente. Aí a gente pede para ele não ficar com dó de pagar hora extra, não ficar com dó de gastar óleo diesel no município e atender bem, principalmente os agricultores do lado da Marisa ali. E a respeito do que o Diego falou dos remédios, a gente vai se informar, né, com a nossa secretária Simone Tavares para ver o que está acontecendo sobre o remédio. E eu que também quero agradecer a presença aqui da ex-secretária Sônia Tavares, que está aqui hoje participando. Mas, Sônia, faltou, então você está vendo aqui que faltou 4 vereadores, né, que foram até Curitiba, atrás de recursos para o nosso município. Mas eu estou aqui, Sônia, no 7º mandato aqui, né? E essa Câmara é uma das melhores câmaras que já passou aqui no nosso município, né? É essa Câmara que eu falo, e a Câmara passada também foi uma ótima Câmara, que trabalhou muito bem para o nosso município. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, em nome de Deus, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a sessão. Boa noite a todos e muito obrigado.